Bom dia, graça e paz. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom que você está aí, né, assistindo ao vídeo, a palavra do Senhor nesta manhã, esse amanhecer com Jesus. Louvado seja teu nome, o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa estar se alimentando com a palavra que Deus colocou em meu coração para você hoje, em nome de Jesus. Eu convido você para dar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever. Pessoal, não está aparecendo o joinha, parece que as pessoas estão lendo, né? Mas não está aparecendo aquele joinha, tá? Onde tem um polegadinho assim, você vai lá e dá o seu joinha. Aí é a visualização. Mas tem um like. Então faça isso. E se inscreva quem não for inscrito, compartilhe com seus contatos a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E com certeza você, que todas as manhãs vem aqui ouvir a palavra do Senhor, juntamente comigo, você é abençoado. Porque a palavra nunca volta vazia. Isso aí você pode ter certeza. Pode ser que não seja hoje ou amanhã, mas vai fazer efeito, vai. É que nem um remédio que você toma, mas tem que aguardar o efeito. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A oração do Senhor, a oração que nós fazemos ao Senhor, ela também tem os seus efeitos. Eu quero, nesta manhã, hoje é terça-feira, dia 24 de outubro, eu quero convidar você para, junto comigo, compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu quero ser bem breve, eu quero mais orar. Tá? E no final eu quero estar orando por você. Vou fazer uma oração agora e vou fazer uma oração no final por você. Pedir ao Senhor agora que dê a direção da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã, ó Deus, de compartilhar a tua palavra com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus amigos. Que o Senhor, ó Pai, ouça nosso clamor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Mateus. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus foi escrito para os judeus, né? Para os judeus. O próprio Jesus falou que eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. Então foi escrito para os judeus. E a palavra do Senhor vem dizer aqui no capítulo 25, é uma passagem bem conhecida, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, mas as outras 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas. Significa, tinha reserva em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, eis que dormiram. Todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Preste atenção nessa palavra, clamor. Aí vem o esposo, sai ao seu encontro. E saíram ao seu encontro. Então todas aquelas virgens levantaram, apressaram-se, prepararam as suas lâmpadas. Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes respondendo, dizendo a elas, não seja caso que nos falte a nós, ou a vós, o azeite. Ide
ao que vende e comprai-o para vocês. E tendo saído e elas indo ir para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, todas elas, as 5, estavam preparadas, entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. A porta está se fechando, a porta da graça. E depois chegaram também as outras 5 virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não a conheço. Faz-nos lembrar da porta da graça, da arca de Noé. E o esposo então respondeu, dizendo: vigiai, pois, que não sabeis dia e nem hora que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, é uma palavra nesta manhã para que nós possamos estar atentos. Atento porque Jesus está voltando. Isso é só para quem crê que ele foi preparar lugar e prometeu que voltava. Eu creio que ele vai voltar e está voltando. Os sinais, as profecias estão se cumprindo e ele está voltando. Nós lemos aqui que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Ou seja, são como se fosse o mundo inteiro, a metade, né, se prepara e a outra não. Um grupo de pessoas paga o preço e outros não. E diz que o reino dos céus é semelhante a essas 10 pessoas, que seria 10 virgens, né? 5 prudentes e as outras 5 não eram prudentes. Vejamos, preparamos para encontrar para esse grande dia que está para chegar. Prepara-nos, preparar o caminho. A Bíblia nos fala aqui que eram 10 virgens. Todas 10 eram candidatas para os céus. Ou seja, nós todos somos candidatos para o céu. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não fez exceção. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todas elas eram candidatas para subir, né, com o noivo para as bordas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O fato de que está na igreja não quer dizer que todos vão subir. O fato de eu ir à igreja, de eu dizimar, de eu estar na porta, ali na portaria, de eu pregar, de eu louvar bem, isso não significa que eu vou subir, não. Tem algo aí a mais. Qual será essa diferença? A diferença é se envolver com o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas se envolvem tanto com a igreja, com acampamento, com muitas coisas mais, né? Até mesmo com a liderança, né? Quando muda um pastor de uma igreja, as pessoas não se habitam mais naquela igreja, porque o pastor está acostumado com o pastor. Você tem que se envolver com o Espírito Santo. Então, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu estar louvando, de eu pregar, né, pregar bonito, isso não significa que eu vou subir. Porque 5 delas era prudente, ou seja, se envolvia com o Espírito Santo, tinha compromisso, e as outras não. Então, prepara-nos. A Bíblia vem dizer que é para nós se prepararmos. Lá no livro de Amós, capítulo 4, 12, a palavra diz: prepara Israel para encontrar com o seu Senhor. Então, fazer a diferença é nós se envolver com o Espírito Santo de Deus, né? A diferença, como fez Jó. Jó fazia diferença no meio
daquele povo de Ons dos Caldeus. Né? Qual era o problema daquelas virgens? O problema daquelas virgens era a falta de se envolver com o Espírito Santo de Deus, mas 5 delas, elas estavam prudentes, né? Elas tinham a reserva do seu azeite, né? Deus trabalha, meus queridos, em 2 coisas que eu sempre prego: consciência e inocência. Eu aprendi isso com o nosso pastor. Como assim? Consciência e inocência, aquelas 5 virgens loucas, ela sabia. Ela sabia que o seu azeite estava acabando. Por quê? Elas foram lá pedir. Então elas tinham consciência que o azeite que ela tinha era pouco, não tinha reserva. Porque a Bíblia vem dizer aqui no capítulo 6, no versículo 6, que as virgens prudentes levaram o azeite em suas vasilhas para as suas lâmpadas, ou seja, seria uma reserva. Nós temos que estar preparados, ter azeite na reveza, né? Nas vasilhas, revezar. Né? Então essa aqui é uma das coisas. 5 delas tinha consciência, né, do que não tinha azeite. Né? Você diz, talvez, e no fato da igreja, muitas vezes a pessoa fala, eu não me envolvo, não quero saber muito disso, não, eu prefiro ficar na minha, né? E porque a igreja hoje está muito difícil. Nós sabemos que o evangelho hoje de Jesus Cristo, muitos estão pregando eles mais para as coisas aqui de baixo do que para as coisas lá de cima. Sabemos disso. Mas isso não é o fato de você, né, não congregar, não buscar a palavra do Senhor, não se envolver com o Espírito Santo. Não, porque tinha 5 que era louca, mas tinha 5 que era fiel ao Senhor. Enquanto tem alguém que você mete o pau, esse pastor isso, pastor aquilo, pregador isso, pregador aquilo, a irmã isso, a irmã aquilo, mas ainda existe gente fiel ao Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Então, enquanto nós pensamos, né, falamos mal de o A ou do B, da nossa igreja, ou da sua, da igreja tá, igreja B, isso aí é problema dela com Deus. A salvação é individual, mas mesmo assim ainda existe as prudentes. 10 virgens significa pureza. Outra coisa que tiro de lição aqui. As 10 virgens, a palavra virgem. A virgem significa pureza. Pureza significa santificação. A palavra de Deus diz: santificai na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santificai na verdade, que a minha palavra é a verdade. Então, virgem significa pureza. Pureza significa santificação, santidade. A palavra santo significa separado, né? Separado para o Senhor. Mas tem que ter santificação, tem que ser, senão não sobe, não sobe. E para mim ser separado, ser santificado, não é eu ser melhor, eu dizer que eu não peco, né? Sou melhor do que o outro, né? Que eu não sou pecador, não é isso. É fugir da presença do mal. É ter cuidado com as palavras, ter cuidado com vigiar o pensamento, vigiar a palavra, se envolver com o Espírito Santo. Isso é santificação também. E a Bíblia diz lá em Hebreus que se nós não santificarmos, nós também não vamos subir. Não vamos subir. A palavra diz lá em Hebreus 12, né, que não herda o reino do céu. Santificai-o, né, porque senão não herda o reino dos céus. E eu quero estar finalizando aqui essa palavra, essa manhã cedo para você, deixando com que você tire as suas conclusões, se devemos continuar na vigília, né, ou se nós vamos parar pelo meio do caminho. Né? A Bíblia diz que à meia-noite o noivo chegou e 5 virgens estavam despreparadas. E a maneira de prepararmos é vigiar, para que não venhamos cair em tentação. Nos santificarmos, né? Ser separados para o Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Essas 5 virgens que estavam preparadas, elas tinham reserva
do seu azeite, que significa o Espírito Santo, se envolvia com o Espírito Santo, e ela falou para que as outras ir lá, se virar, comprar, né? E elas saíram para comprar. Eu quero dizer para você, a salvação não é comprada. Se você vigiar, se você permanecer no prumo, se você permanecer, né, envolvendo com o Espírito Santo, você não precisa se preocupar, porque a salvação não é comprada, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Você crê nessa palavra? É promessa do Senhor. Vir significa pureza, mas isso não quer dizer que a salvação ela é por meio ser comprada, mas é de graça. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós. Amém? Quando o véu se rasgou ali, de cima para baixo, ele falou "Teteletai", que significa pago está, né? Está consumado. Amém? Cuida, prepara-te, não seja não seja como as 5 imprudentes, né? Tenha lâmpada, ter lâmpada não quer dizer também só a lâmpada significa alguma coisa. A lâmpada significa palavra, a palavra de Deus. As cinco virgens prudentes, as 5 virgens imprudentes, né, as loucas, elas tinham as lâmpadas, mas não tinham o azeite. Ou seja, ela conhecia a palavra, mas não obedecia. Então não adianta você apenas ser conhecedor da palavra, pregar bonito, né? Mas na verdade, você não viver aquilo que você prega, né? Porque a palavra, a lâmpada aqui significa, simboliza a palavra. A palavra significa a lâmpada significa a palavra. O salmista diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, ter a palavra, ter o conhecimento da palavra, mas não ter o azeite, não se envolver, o testemunho, né? Isso não resolve nada, meus irmãos, nada. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Se envolva com o Espírito Santo de Deus. Ser com Ele. Peça ajuda para você entender, compreender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor na sua vida. Então, mas não temos o azeite, só a palavra, só não vai resolver nada. Precisamos nos prepararmos, né? Prepararmos para podermos fazer a vontade do Senhor antes que seja tarde demais. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra, né? Eu já estou abençoado nessa manhã, nesse amanhecer. Que Deus te abençoe, né? Tenha uma terça-feira abençoada. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe seu chamado. Que Deus te abençoe sua saúde. Que Deus abençoe seu convívio familiar. Que Deus abençoe o seu ir, o seu vir, o seu entrar, o seu sair. Que Deus te livre do acidente, de incidente, de bala perdida, de homem sanguinário. Que Deus abençoe hoje e sempre, né? Que você sempre tenha prazer em todas as manhãs ouvir a palavra do Senhor através desse pequeno pastor aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E eu quero deixar essa palavra com você e essa oração. Que Deus te guarde e te proteja. Cuide da sua saúde, mas que você esteja cada dia mais com muita sede, né, de se envolver com a palavra do Senhor, mas colocando o azeite na lâmpada, e se vigiando com o Espírito Santo. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu entrego essa palavra nessa manhã, ó Deus, a tua família cristã, ó Deus que tenha ouvido a tua palavra. Obrigado por essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa palavra, por essa pessoa que cada dia, o Pai, tem aprendido que toda manhã temos uma palavra de conforto, de restauração, de salvação para a sua vida. Que o Senhor abençoe cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Que bom que você ficou até agora, né? Ouviu a palavra, né? Orou, e está orando, e vai se envolver mais com a palavra do Senhor e vigiar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus.